Imagine que você começou em seu primeiro trabalho e, como todo mundo que tem este marco em sua vida, estava ansioso com as portas que seriam abertas para o seu futuro. No entanto, logo no primeiro dia, você já percebeu que este emprego era muito desgastante e que tomava o seu dia por inteiro, já que o seu chefe explorava os funcionários. Mas, por ironia do destino, você conseguiu uma folga, pois uma pandemia atingiu o planeta. E agora todos viraram zumbis. Aproveitando a oportunidade, agora que você realmente se sente vivo, faz uma lista de coisas que gostaria de fazer antes de virar um zumbi e se depara com desafios ao longo do caminho que o farão nunca mais voltar a ter a vida de antes. A história inicia com Akira indo para o seu primeiro dia em seu primeiro trabalho. O protagonista está animado para essa nova fase em sua vida e se apresenta aos seus colegas com entusiasmo, acrescentando que, como jogava futebol americano, está em boa forma para os acompanhar na demanda. Assim que Otori se apresenta para Akira, ele já cria uma queda instantaneamente pela mulher. No entanto, nosso protagonista nunca teve nenhum relacionamento e experiência nessa área. Akira, logo no primeiro dia, já ganha um choque de realidade, pois após sair para comemorar a sua entrada com os seus colegas, o líder da equipe manda que todos voltem para a empresa para começar em outro turno. Dessa maneira, o nosso protagonista passou a trabalhar quase que as 24 horas do dia, sobrando tempo apenas para ele ir dormir poucas horas em casa. Então pensamos que, como Akira trabalhava muito, ele ganhava pelo menos um dia de folga, mas não era bem assim, já que Kozuji o colocava na escala de qualquer jeito. O protagonista acabou se frustrando com a sua vida e foi buscar ajuda pedindo conselhos para o seu melhor amigo, Kencho. Contudo, ouvir que ele deveria pedir demissão não eram as palavras que estava esperando e dessa forma, Akira acaba tendo uma briga feia com Kencho. Nos próximos dias no trabalho, Otori acaba percebendo que o protagonista está um pouco pálido e entrega para ele algo para se hidratar. Aproveitando a oportunidade, Akira fala que fica observando ela para ver se um dia conseguirá fazer a função dela na empresa. E nesse momento, Otori diz que alguma hora nesse lugar todos nós esquecemos o que queremos realmente fazer. Na próxima cena, o protagonista está na sua casa e percebemos logo de cara que ela está uma zona, mas não podemos deixar de entender ele, já que não tem tempo para nada. Ele acorda todos os dias com o único pensamento de não querer ir trabalhar. Entretanto, Akira não tem coragem de pedir demissão. Certo dia, assim que sai de casa, ele se depara com os seus vizinhos agindo de maneira estranha e no começo o protagonista até tenta desviar deles e continuar no caminho para o trabalho. Mas assim que chega no telhado, se dá conta que está no meio de um apocalipse zumbi e isso significa que não precisará mais frequentar aquele emprego, o que faz com que Akira comemore a sua liberdade. O protagonista decide ir até Otori para saber como que ela está e no caminho se depara com um casal de vizinhos que a mulher está grávida, então já que está saindo, se oferece para trazer algumas coisas do mercado. Assim que Akira chega no apartamento de Otori, percebe que ela não está sozinha, pois o lugar está todo revirado e logo que a mulher aparece, o protagonista descobre que ela estava tendo um caso com o presidente da empresa, que está no lugar, já transformado como um zumbi. Akira ajuda a mulher a acabar com ele, mas infelizmente ela foi mordida pelo homem e também se transforma. Dessa maneira, o protagonista decide terminar o que foi fazer ali, que era declarar seus sentimentos por ela, e depois sai do local. Voltando para casa triste, as coisas ficam mais piores ainda para Akira, pois quando vai passar pela janela do casal, a porta da residência deles está escancarada e há sangue por todo lado. Dessa maneira, o nosso protagonista fica abalado. Akira se lembra das palavras de Otori sobre as pessoas esquecerem o que realmente querem fazer, então ele decide fazer uma lista de desejos para realizar antes de virar um zumbi. E no dia seguinte já começa a riscar os que ele completou. Certo dia, quando estava fazendo churrasco no telhado, Akira vai temperar a sua carne e se dá conta que acabou todos os temperos que ele tinha.
Então, como está no modo de só se vive uma vez, o protagonista decide sair só para pegar mais temperos para o alimento. E no mercado, ele acaba se deparando com uma mulher que parece estar bem preparada, com vários apetrechos para lidar com os zumbis, o que o faz se dar conta de que as criaturas se atraem pelo barulho. No entanto, quando Akira tenta fazer amizade com ela, a mulher responde que prefere se virar sozinha, pois pelo pouco tempo que ficou na companhia dele, percebeu que ele vive de uma forma bem responsável no meio do apocalipse zumbi, sempre arriscando a sua vida. Então o protagonista volta para sua casa e depois de ter visto outra pessoa saudável, depois de dias, ele se dá conta do quão sozinho está. Sendo assim, Akira liga para o seu melhor amigo para saber de seu estado e quando descobre que ele está preso em um hotel de adultos, se é que vocês me entendem, o protagonista decide que irá o salvar. Então, com uma roupa de futebol americano e uma caixa de som para atrair os zumbis, Akira resgata o seu amigo e depois os dois vão para o lugar em que Kencho trabalhava, onde o homem prepara uma comida deliciosa para o protagonista para o agradecer. Sendo assim, os dois amigos fazem as pazes. Enquanto conversam sobre a lista de desejos de Akira, Kencho fala algo sobre que só pessoas como ele seriam capazes de salvar todo mundo de uma pandemia como a que está acontecendo. Isso faz com que algo desperte dentro do protagonista, que decide que quer fazer isso. Ele quer ser como um herói e ajudar o máximo de pessoas que conseguir. Sendo assim, nos próximos dias eles pesquisam algum lugar para irem e Akira descobre que em um aquário, um pouco longe dali, há um traje que aguenta mordidas de tubarões, o que significa que aguentaria mordidas de zumbi. Dessa maneira, o protagonista decide que precisam ir para lá e o pegar, já que essa será a sua roupa de super-herói. Antes de pegarem a estrada, eles precisam pegar suprimentos e para isso vão até um estabelecimento que tem ali perto. No entanto, acabam encontrando um motorhome, que o protagonista tanto queria. Inclusive, até tem um item de sua lista de desejos sobre o dirigir, mas Kencho pede para ele manter o foco. E antes de entrarem na loja, um ônibus com várias pessoas dentro aparece dirigindo desgovernado. Em seguida ele bate e os passageiros começam a sair correndo, mas por ter muitos zumbis em volta, começam a serem atacados. Os dois ajudam duas mulheres e o motorista a entrarem no estabelecimento. Contudo, Akira se dá conta que a mulher que ele esbarrou no outro dia quando foi pegar tempero está no meio daquela loucura. Então ele decide ajudá-la e assim os seis se abrigam no local. Os dois descobrem que o pessoal do ônibus também estavam indo para o aquário, pois a princípio é uma zona segura. Mais tarde, os dois amigos descobrem que as mulheres que salvaram por primeiro são comissárias de voo, e um dos desejos de Akira é sair com uma. Contudo, ele não vai conseguir realizá-lo, já que as duas se interessaram por Kencho, e o homem as leva para outra parte da loja para aproveitar a oportunidade. Dessa maneira, o protagonista fica sozinho, bebendo com um motorista do ônibus que já está apagado, e a mulher dos temperos, vamos nos referir a ela assim por enquanto, até ela dizer o seu nome, diz que eles vivem de uma forma irresponsável, por isso ela quer achar uma maneira de sair o quanto antes dali, pois pessoas como eles são o alvo dessa pandemia, e ela não quer estar por perto quando todos do grupo se infectarem. Contudo, a conversa é interrompida quando o motorista do ônibus se levanta transformado em um zumbi e começa a atacar os dois. Eles até conseguem o despistar, o que resulta que o motorista seja atraído pelo barulho que Kencho e as duas mulheres estão fazendo. Mas Akira não vai deixar seu amigo para trás, então ele volta para o ajudar e a mulher dos temperos também dá uma mão quando liga um rádio para atrair a atenção das criaturas, já que agora, além do motorista, as duas comissárias também se transformaram. Os três conseguem no fim sair de dentro do estabelecimento e do lado de fora eles precisam entrar em um veículo antes de os infectados os alcançar. Claro que Akira escolhe o motorhome, e a mulher dos temperos, que antes ia sozinha, acaba pegando uma carona com os dois. Seu nome é Shizuka e ela decidiu compartilhar o seu nome depois deles terem a salvado, pois da maneira que ela estava os tratando eles poderiam ter ido embora e ter a deixado, mas não fizeram isso. O trio tem uma longa viagem pela frente e decide
decidem aproveitar as atrações que tem pelo caminho, o que acaba aproximando eles e fazendo uma bela amizade surgir. Depois de alguns dias, eles conseguem chegar ao aquário e Kent não avistou que na entrada havia no chão alguns objetos pontudos que fizeram com que o pneu do veículo fosse furado. Mas tudo bem, já que agora eles não precisam mais dele. Como Akira estava solto no motorhome, ele acabou batendo a cabeça quando o veículo perdeu o controle e quando acorda, o seu antigo líder Kozuji está bem na sua frente. No começo, o protagonista achou que tudo o que aconteceu até agora sobre a pandemia tinha sido um sonho, mas logo se dá conta que na verdade tudo foi real. E é o homem que está no controle do lugar. Kozuji mostra o local para Akira e, como já é esperado, ele faz as pessoas que se refugiaram ali trabalharem muito para conseguirem o básico em troca. O protagonista em pouco tempo entende que o homem quer que ele vire um de seus funcionários novamente, mas Akira não quer isso e decide que talvez irá embora. Então Kozuji diz para ele que se o homem quer proteger seus amigos, deve seguir as suas ordens, o que acaba com que o protagonista volte a ser explorado pelo seu líder. Mas há uma coisa boa no meio disso tudo, o casal com a mulher grávida está no aquário e isso aliviou o coração de Akira. Inclusive o homem, percebendo o que estão fazendo com o protagonista, fala com Kento e Shizuka, falando que já que eles conseguem sobreviver sozinhos, que ele pode os ajudar a saírem do local, mas o casal irá permanecer, pois acreditam que aqueles que não sabem se virar devem ficar. Então, de mansinho, o homem leva Kento até o motorhome e ele conserta os pneus que foram prejudicados. Em seguida, Kent busca Akira, que não acha que essa seja a melhor solução, então decide voltar ao trabalho. Entretanto, Shizuka pega a lista de desejos dele e tenta o convencer a mudar de ideia, o que só acontece quando seu líder pega as anotações e joga no chão, começando a pisar em cima. Dessa maneira, o protagonista recupera a lista e decide se demitir. Enquanto isso, o sistema do líder super inteligente falhou e alguns zumbis entraram no aquário, o que fez com que pouco a pouco houvesse muitos infectados. Inclusive, alguns caíram dentro do tanque do tubarão, que engoliu as criaturas sem as mastigar. Dessa maneira, quando Akira estava falando com Kozuji, uma parte dos infectados que não foram para o aquário chegaram no local em que eles estavam e começaram a atacar as pessoas. Então todos saem correndo e vão até o aquário do tubarão para se protegerem. Lá eles encontram Kozuji, que saiu na frente deixando todos para trás, e Kento fica revoltado ao ver o homem partindo para cima dele. Contudo, a briga logo é interrompida quando o tubarão salta para fora do aquário e vemos que ele também está infectado. Shizuka tenta acalmar as pessoas dizendo que ele não tem como se mexer estando fora da água, mas logo o animal mostra estar preparado, pois as pessoas transformadas que ele engoliu, como estavam ainda mordendo, infectaram ele por dentro. Dessa maneira, as pernas dela se fundiram com o corpo dele e vemos um tubarão de pernas. Todos saem correndo e conseguem entrar em outra sala, menos Kozuji, que decidiu se esconder em outro lugar. Entretanto, quando Akira percebe que ele não está junto, decide que precisa salvar o seu antigo líder. Então o protagonista veste o seu traje de super-herói, aquele que aguenta mordidas de tubarões, e vai atrás de Kozuji. Até Kent e Shizuka colocam suas vidas em risco, mas para ajudar o seu amigo. No fim, tudo acaba bem, já que Akira usou uma bateria para dar um choque no corpo do tubarão e isso parou o animal. Sendo assim, todos que sobreviveram arrumaram as coisas nos veículos que ainda funcionam e foram embora do local. Kozuji até tentou convencer eles a ficarem, contudo todos perceberam que o homem está só os usando e não os protegendo. Dessa maneira, o nosso trio maravilhoso pega a estrada e agora a lista de desejos não é apenas de Akira, mas sim de Kent e Shizuka também. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!